Neste sábado, o Mosteiro da Luz recebe a família dos amigos da Rádio 9 de Julho e todos os seus ouvintes para a Santa Missa, às 4 da tarde. A celebração será presidida por Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Você é convidado para este encontro de fé e devoção na igreja fundada por Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro. Sou devoto de Frei Galvão. Participe! Será neste sábado às 4 da tarde. O Mosteiro da Luz fica ao lado da estação Tiradentes do metrô. Contamos com sua presença. Rádio 9 de Julho. Por você e com você. Por você e com você. Rádio 9 de Julho. A família em primeiro lugar. Rádio 9 de Julho. AM 1600 kHz. A família em primeiro lugar. Rádio 9 de Julho. A partir de agora, pela Rádio 9 de Julho, Ideias em Movimento. Ideias em Movimento. Apresentação, Patrícia Diniz. Boa tarde! Boa tarde! Voltei ao vivo, meu povo! Que negócio é esse de férias cumprida, né, Ronaldinho? Não, foi o que eu mais ouvi durante esta semana. Que férias longas, nossa, mas quanto tempo de férias, que isso, gente, maravilhoso ter férias, mas mais maravilhoso ainda é voltar pro povo, pra essa Rádio 9 de Julho, pros braços dos nossos ouvintes da Rádio 9 de Julho, que bom, e hoje eu tenho um programa muito bacana aqui, com uma pessoa assim que pediram pra ela voltar, então ela voltou aqui no Ideias em Movimento. Daqui a pouco eu a apresento mais uma vez aqui conosco. Então nós temos aqui o programa Ideias em Movimento, nos trabalhos técnicos, nosso querido Ronaldinho. Ronaldo. Ideias em Movimento, com Patrícia Diniz. Movimento, movendo até o fim. Movendo até o fim do tempo. Eu começo. Ao vivo é bem melhor, né, gente? Vamos combinar? Muito mais animado, muito melhor, muito melhor, muito melhor. Que bom! E nos nossos telefones, a nossa querida Valente, Neuzinha. Que beijo, doidado. De marcar o batom na bochecha. Não é estalado, é beijo estalado. Você liga pra Neuzinha então, DDD 11 3932 1600, 3932 1600. Deixa aí sua pergunta, seu comentário. Eu voltei, eu quero esse telefone bombando hoje, hein? Live bombando, tudo bombando hoje. O WhatsApp também, 3932 1600, 3932 1600. E o tema é muito bom, né? E hoje o nosso programa número 24, estamos caminhando. Calma, Ronaldo, tá chegando no 100. Eu já falei pra você que tá chegando, falta pouco. E você ouve a Rádio 9 de Julho pelo site radio9dejulho.com.br, pelo aplicativo Rádio 9 de Julho, e pode aí entrar no Facebook e YouTube, me ver por aqui, bem acompanhada com o São Miguel, e depois minha convidada também, que eu já vou apresentar pra vocês já, agora não tem isso mais, agora chega de conversa. É a Denise Zerbeto, que é especialista em autoconhecimento estratégico. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem direitinho? Bem direitinho, estamos ouvindo. A Denise já esteve no nosso programa, olha, fazendo os corações para todo mundo. Esteve no nosso programa, falou sobre comunicação pessoal, né, e profissional também, né, no dia a dia. Foi um programa maravilhoso e pediram, ela voltou, e ela também, aí depois ela fala como encontrá-la. Ela também participa de outros programas aqui na nossa programação, e hoje o tema será como lidar com os conflitos. É isso mesmo, pessoal. Hoje vocês vão aprender como lidar com os conflitos. Ela tá com a mão na cabeça. É difícil? Não, a gente vai conversar daqui a pouco. Né, Denise? A gente já vai conversando. E aí a gente sempre começa, então, o nosso programa rezando. E é isso que eu quero, né, continuar fazendo com vocês durante esse ano de 2023. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, bora pro nosso bate-papo. Primeiro, não, antes da gente começar, dá uma boa tarde aqui pra quem já chegou, já me mandou um oi aqui pela live. Né? Você pode mandar também aqui pelo telefone 3932.600 ou pelo WhatsApp 3932.600. A Karina Gomes tá aqui, boi, Carininha, Tom Santos, já chega dando like, muito bem. Pra quem tá na live aí, dá um like aí também no YouTube, no Facebook, compartilha com todo mundo. E ele tá lembrando aqui o Tom, que hoje é aniversário da Gorete. Parabéns, Gorete, do cônego Zé Renato também. Pra gente, o padre Zé Renato, parabéns também, que a gente ama muito, povo que a gente ama muito. A Silvia Blandes participou do meu programa aqui nas gravações de começo de ano, né? Boa tarde, chegou. A Mariltinha, boa tarde. A Elissarte, a Socorrinho também. Quanto tempo, bem-vinda, obrigado, Socorrinho. Michelinha também. A Eli disse que quer umas férias assim, quase um ano. Não, é um ano pra sair de férias de novo. Calma. Férias e tomando sol na praia. Eu tava mesmo. Essa eu tava mesmo. Adrianinha, boa tarde. Adrianinha aqui. Elaine Sena, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui com a gente. 9 de julho. A Silvia falou que quando tiver 100 programas vamos fazer uma festança. Vamos sim. Vamos combinar essa festança. A Elaine também, 24 programas, você é muito batalhadora. Obrigada, Elaine. Também dá um oi pro Guilherme, que está aqui. Camilinha também, boa tarde. A Ney, Doca, sua linda, boa tarde. Estava com saudades, eu também, de estar aqui com vocês nas tardes da Rádio 9 de Julho. Católica. Opa, Ronaldinho, calma, Ronaldinho, que é o primeiro sábado, ainda tô aprendendo de novo, tudo de novo. E a Denise tá aqui, vamos lá, Denise, porque esse papo é muito interessante, eu quero saber tudo possível. Acho que a primeira pergunta, vamos começar com a pergunta principal, pode ser, Denise, que é como lidar mesmo com os conflitos. Responda-nos. Serei direta. Diga. Não faça de conta que eles não existem. Muito bem. Denise, pode falar. Acolha-os. Tá vendo? Tem que fingir, porque tem gente que finge que não existe, né, Denise? Ou ignora, foge. Eu ia até fazer essa pergunta. Então, já que você falou que tem gente que foge de conflito e tem gente que gosta de um conflito, né, Denise? Tem esses dois tipos de pessoas também, não é? Ó o gongo. Tem gente que procura, ou se não procura pra si mesmo, cutuca o outro pra ter, não é? Toda essa rádio é muito legal. Ronaldinho. Não é, Denise? Então, vamos assim. Então, a gente não pode evitá-los. Então, se a gente não pode evitá-los nem fingir que eles existem, então tem que ter um jeito da gente lidar com eles. E como a gente pode começar desses primeiros passos aí? Vamos começar. Como é que a gente pode fazer o interno? Porque a gente tem conflitos internos, né, Denise? E tem os externos também, né? Então, como a gente lida primeiro, eu acho que com os externos, vai? Ou você prefere falar dos internos? Vamos lá. Na verdade, né? Quando nós não nos conhecemos, nós não conseguimos nem lidar com os nossos próprios conflitos internos. Quem dirá com os externos, né? Uhum. Nós estamos vindo de épocas, né? De cenários aí, onde a falta de habilidade
de lidar com opiniões diferentes, né? Isso. Tem sido muito clara e assim, principalmente as consequências. Eu sempre digo que assim, Patrícia, todas as nossas emoções, elas têm um lugar na nossa vida. E a nossa sociedade, infelizmente, criou uma crença que você precisa estar sempre bem, sempre feliz. Isso. A qualquer custo. Uhum. E não é assim. A natureza não é assim. Se você pega uma árvore, em alguns momentos ela está dando frutos, outros as folhinhas dela estão caindo, outros ela está esperando, mas não está dando frutos. E é muito interessante essa forma que o ser humano vê, como se ele não fizesse parte dessas dinâmicas. Uhum. Então, eu quero assim, primeiro ficar claro que estamos falando aqui sobre violência. Sim. Os conflitos que caminham para a violência e nascem nisso do que nós vamos falar, mas não é sobre isso que nós estamos querendo formar um raciocínio. Aqui na minha região, nós já estamos no 6º feminicídio. Uhum. Nós estamos no dia 11 de fevereiro. Uhum. 6 mulheres já foram mortas. Triste. Quando chega nesse estágio, o conflito já se tornou violência. Mas ele não nasceu aí, Patrícia. Uhum, com certeza. Com certeza. O conflito ele primeiro, ele não é fim. Ele é meio. Então, quando existe uma divergência de opiniões, ou quando você quer construir cenário de prosperidade, de harmonia, se você fugir do conflito, você não vai conseguir. Em primeiro lugar, os que você tem com você. Eu vou para cá, eu faço essa faculdade, eu trago essa pessoa, eu meio de emprego, né? Não tem ideias, mas veja, quando você lida com todos esses conflitos. Denise, a gente tá com um probleminha, uma falhinha aqui no seu som, que deu uma picotada aí, né, Ronaldinho? Não destruindo. Você tá ouvindo a gente bem, Denise? Denise? Você ouve a gente? Que a Denise hoje está lá na casa dela, eu aqui nos estúdios da Rádio 9 de Julho. Voltei? Deixa eu ver. Pode falar. Pode continuar. Raciocínio. Então, eu não sei se deu sobre nos Ô, Denise, vamos fazer o seguinte, a gente vai, entra e sai aí da sala, né, enquanto isso, porque tá falhando muito, a gente tá te ouvindo, tava bom, aí foi piorando. Sai, a gente te espera aqui, enquanto isso eu vou dando um boa tarde pro pessoal, que já tá aqui, tá bom? E aí a gente já espera a Denise voltar aqui pra nossa live, tem muita gente aqui. Tudo de bom esse assunto, disse a Adrianinha. Ele já tá pensando na festa do 100, primeiro que a gente, né? Vocês também gostam de uma festa, hein, pessoal? Assim não dá. Maria Lúcia Maciel, minha família querida, família Maciel, um beijo pro seu Renato, pra Bi, pra Rê, viu? Aí ele disse que vai trazer coxinhas dela. Coxinha é bom, hein? Eu gosto. Umas coxinhas pro aniversário. Que beleza. Elizabeth, oi! Oi, que bom que você tá aqui, Maria da Glória. Boa tarde. A Márcia Gava também, que bom. Obrigada, viu, por estar aqui conosco.
Márcia. Ô, Avelina, tá aí? Que beleza, que bom que você tá aí com a gente também. A Denise, o Ronaldinho tá dizendo que tá ouvindo a própria voz dela, então a gente tem que ver como tá voltando, eu acho que tá indo e voltando aqui. Denise, entra de novo então, que eu acho que eu sei qual que é o erro, é a pessoinha aqui. Sou eu. Eu acho que o problema está em mim, Ronaldinho. Edu Mendes, oi. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Edu, que bom que você tá aqui. Opa, gente, a gente tá se resolvendo aqui. Eu acho que eu sei o que é, Ronaldinho. Sou eu. Sou eu, mestre. Serei eu, mestre. Sim, sou eu, mestre. É a pecinha aqui que voltou de férias que tá com problema, gente. Então, vocês tenham paciência hoje. Deixa eu só falar com a Denise aqui. Eu sei qual que é o problema. O som tá voltando 2 vezes, mas o problema sou eu. Jacinto, boa tarde também. Um abraço pra você. Quem mais tá aqui? Opa, Camila. Tá. Josi. Ô, Josi! Saudade tá aí também. Que beleza. Muito bom, muito bom. Quem mais? A Aparecida Regina também está aqui. Bom retorno. Obrigada mesmo. Marluce. Oiê. Foram boas, viu, Camilinha? Muito boas mesmo as férias demoradas. Mas foi boa, foi muito boa. Voltou Denise conosco, tomando um cafezinho. Vou entregar. Vamos, deixa eu só ver se o erro sou eu. Hello. Hoje eu tô perdida. Pera aí, vamos lá. Hoje é dia, gente. Denise, liga seu microfone, por favor. Que está desligado. Liga pra gente. Hoje é retorno, gente. Então tá tudo. Liga. Isso foi. É isso, né, Ronaldinho? Ligado. Ok. Então vamos lá. Pode seguir, vamos seguir. Então, Denise, estava falando que você estava explicando pra gente que quando chega na violência o conflito já existia antes. É isso que você estava conversando com a gente, falando pra gente, certo? E aí, você continuava falando de como a sociedade também impõe pra gente essa coisa da gente estar sempre feliz, da gente não pode nunca ter com brigas em casa, a gente nunca pode ter problemas em casa, a gente não pode ter conflitos, principalmente internos. Sumiu de novo. Tá sumindo pra você? Você não tá me ouvindo? Ué, o que tá acontecendo hoje, gente? Vamos fazer o seguinte. Ronaldinho, toca uma música aí pra gente. Nós vamos ouvir uma música rapidinho pra gente se encontrar aqui, pessoal. Mas continuem aí com a gente, tá bom? Fica com a gente. Tudo que a vida tem pra te dar. Saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da roda, acredita no sorriso e não se dá o vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer
sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Mais um programa salvo por Padre Marcos Roberto Pires. Que teve um programa, Denise, que o meu último programa ao vivo aqui do ano passado era sobre Copa do Mundo e todo mundo, os convidados que estariam aqui comigo no estúdio chegaram atrasados, mas eu tinha combinado com o Padre Marcos de entrar por telefone. Então, enquanto os convidados não vinham, o Padre Marcos ficou conversando comigo sobre Copa do Mundo. Hoje, para a gente resolver tudo, música do Padre Marcos. Esse padre é muito abençoado, viu? Eu tenho que rezar muito por ele. Não é? Você está se ouvindo bem, Denise? Você me ouve bem? Ouço você muito bem, e agora o retorno da minha própria voz não está mais. Ah, que bom! Ronaldinho resolveu. Não era eu não, gente. Eu falei que a culpa era minha, mas não era minha, na configuração do computador. Então vamos... Tá, que bom. Até sua imagem tá melhor aqui pra gente. Então vamos continuar o raciocínio. Então você estava falando pra gente que quando chega na violência... Mais uma vez, né? A gente chega na violência, o conflito já aconteceu várias vezes. Você também levantou uma coisa muito interessante, que é essa questão da gente não... a sociedade não permite nem que a gente tenha conflitos internos, né, Denise? A gente não pode nem ter nossos momentos de questionamento, porque isso não pode, tem que estar sempre bem feliz, maravilhosa, linda, perfeita e tudo certo, né? E aí, para você também continuar o raciocínio, eu já também quero colocar, mas eu coloco daqui a pouco, acho melhor a opinião da Mariltinha. Eu acho que vale agora, acho que já vale que ela diz assim, que ultimamente, na opinião dela, as pessoas por qualquer coisa arrumam conflitos, está difícil. Você também estava nesse raciocínio de que a gente está meio intolerante, não é isso? Na verdade, veja, se nós abríssemos espaços seguros de diálogo, em princípio conosco, isso nos ajudaria a treinar, né, a nossa capacidade de lidar com as questões da vida, sem levar tudo, porque, veja, existe o conflito, esqueci o nome da moça aí que fez o comentário. Então, o conflito é a questão do choque de ideias. A gente não concordar sobre alguma coisa é muito natural. O problema é quando a maneira como você lida com essa discordância. Né? Então, tem pessoas que não se aceitam por uma série de razões, e ao invés delas lidarem com essa não aceitação, que é um conflito, né? Porque é um choque entre eu gostaria de ser assim e sou assim, pensa comigo, né? Elas simplesmente entram num caminho da autodestruição. E, às vezes, quando isso é externo, é a destruição do outro, simplesmente porque nós não concordamos com algo. Agora, veja, o conflito, Patrícia, sabe esses bolos lindos que tem agora, que são super altos, assim? Sim. Você pensa que o conflito é aquele chantillyzinho que vai por cima. Né? Existe um bolo ali por baixo, ou se você quiser fazer a analogia com o iceberg, né? Isso tudo é uma camada fina, o conflito é uma camada fina que traz à tona uma série de questões profundas, né? E quanto mais você cava, mais você vai ver que é mais funda, né? A história da humanidade, por exemplo, né? Quando você pega a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né?
A guerra foi o estopim, mas de uma série de cenários, de uma série de interesses que havia por trás. Né? Então, o conflito, ele é nosso amigo. Eu lembro de ter feito com o Padre Cido e a Cidinha, há muitos anos, acho que uns 3 anos atrás, um programa, na época do Construindo Cidadania, que eu falei só sobre comunicação não violenta. Sim, eu acompanhei isso. Porque, veja, né, nós falamos sobre comunicação na vez anterior. Então, o conflito é para ser acolhido. Ok, nós discordamos, mas qual é o assunto mesmo? Ou será que nós simplesmente, porque discordamos, vamos sair brigando e lá na frente, depois da gente se pegar pelos cabelos, a gente nem lembra mais do que era, ou como é que fala, a origem dessa coisa toda, né? Então, assim, primeira coisa, conflitos, raiva, emoções que a sociedade não aceita como sendo positivas, esse é o início do erro. Todas as emoções, todas as questões, elas podem ser construtivas. Era essa a palavra que ele estava usando, né? Você pode construir com a sua raiva. Porque, lembra, a raiva é uma necessidade não atendida que precisa ser estudada para entender se ela é legítima ou não. O conflito é um choque de ideias, mas qual é o cerne da questão? Veja, eu sou mediadora, né, mediadora de conflitos. Então, por exemplo, tem um casal cujo o casamento está afundando, ou uma sociedade que está afundando. É muito interessante quando você... Olha essa fala, né? Olha, o conflito vai ser resolvido na justiça. Tá, mas qual é a definição de justiça? Existe um Código Civil no Brasil onde estão escritas todas as regras de convívio da sociedade brasileira. Ok, né? A gente não tem muitas coisas importantes lá. Mas veja, será que esse senso de justiça, ele não está dentro de cada um de nós, em primeiro lugar? Quando você faz uma mediação de conflito, você vai fazer o quê? Você vai buscar a justiça. Né? Porque, por exemplo, quando você tem um casal que vai fazer uma mediação de conflito sobre pensão alimentícia, por exemplo. Às vezes, a questão da pensão alimentícia fica lá no fim da fila. Você tem o ego de alguém machucado por uma traição, ou porque o fulano já está com outra e está levando no restaurante que nunca te levou. É muito interessante, porque o cerne da questão, ou o mérito, acaba se perdendo. Então, as pessoas nem sabem mais do que estão falando. Então, Denise, só uma pergunta. Então, será que uma das coisas, de repente, para a gente lidar com os conflitos, antes que eles aconteçam, seria o diálogo, certo? Você tem um diálogo ou com uma pessoa, no caso, né? Ou com uma pessoa, ou no caso, com você mesmo, né? Porque assim você não chegaria a esse ponto, né? Como você está dizendo aí, esses casos aí, uma boa conversa já resolveria, né? Que aí já chega na justiça, como você está dando esse exemplo, né? Então, uma boa conversa dentro de casa, sentadinhos, bonitinhos, já resolveria aí um bom caminhar de conflito, de muitos conflitos que muitos se seguem, né? E se estendem. Na verdade, o conflito, ele é como qualquer coisa que quando você trata dele pequenininho, ele é mais fácil de ser curado. Inclusive eu gosto dessa palavra quando eu faço mediação de conflito, Patrícia. Cura é um processo de cura. Porque quando nós percebemos que começamos a discordar sobre algo, e isso é uma coisa que falta muito nas famílias, nos casamentos, nas amizades. As pessoas precisam sentar e, de novo, abrir espaços seguros de diálogo para poder expor os seus argumentos e os seus sentimentos. Eu vejo muito... Uma vez um colégio aqui da minha cidade me chamou para fazer uma palestra do Dia das Mães sobre carinho. Falei, o quê? Carinho?
Faz uma palestra sobre carinho. Aí eu montei toda uma fala sobre ocitocina, quando você abraça aqui, não sei o que, não sei o que. Então, assim, acolhimento. Acolhimento. Eu preciso, e aí vem o autoconhecimento. Eu e a Patrícia vamos fazer uma festa juntas. Quando fala festa, no momento em que essa palavra foi pronunciada, veio uma festa na minha cabeça e uma festa na sua cabeça. Isso. Eu tenho um modelo de festa, você tem outro modelo de festa. O que nós vamos fazer? Nós vamos sentar e nós vamos conversar. Patrícia, olha, o que você acha de servir esse alimento? Vai ter bebida alcoólica? Não vai ter bebida alcoólica? E por aí vai. Nós vamos sentar e vamos organizar. Agora, veja, eu não posso querer instituir com você uma relação de poder, onde eu mando e você obedece. Porque eu preciso me autoafirmar em cima de uma coisa como essa. E isso acontece nas famílias, nos casais, numa série de coisas. Então, na verdade, quando a gente entra numa... Veja, Patrícia, quando a gente entra para fazer mediação de um conflito, a gente nota, na maioria dos casos, que não é o problema, não é o assunto em si. É a relação de poder que uma pessoa quer exercer sobre a outra. Então, o acordo, ele é baseado em quem cede, e não na justiça. E esse é o grande problema. Né? E mesmo que você não seja católico, que você não acredite em Jesus, tudo bem. Né? Mas leia o Evangelho, algumas partes, e perceba como Jesus conduzia as coisas, com o time dele, né? Que eram os apóstolos. Né? Como ele conduzia. Se você olhar, tudo era sobre justiça. E quantas coisas que Jesus disse que as pessoas não gostaram de ouvir. Porque não era o caminho fácil. Né? Então, primeira coisa, se você começou a notar que existe um conflito, e aí eu vou falar para as mulheres, para os homens também, né? Veja, as pessoas não mudam. Não é que elas não mudam nunca, mas é raro uma pessoa ter uma mudança de comportamento de 300, né, de 180 graus, assim, do nada. Né? Então, quando aconteceu algo e desse fato nasceu um conflito, o quanto antes você precisa chamar essa pessoa. Se você não consegue fazer isso sozinho, porque tem pessoas também, Patrícia, que você tenta conversar, ela sai andando. Sim. Ela não para te escutar. Né? Então, seja o padre da sua paróquia, sei lá, uma pessoa que os dois confiam, ou se for uma pessoa da família, um mediador, né, que seja. E vamos falar sobre isso, por mais que doa, mas precisa falar. Porque senão aquilo começa a tomar uma proporção que daqui a pouco, se é um conflito familiar, por exemplo, começam até a haver partidários de A ou de B. E aí baseados naquilo que por exemplo, eu já não gostava da pessoa porque ela não me convidou para um trem lá e um dia, aí eu tá vendo? Né, eu começo a criar um cenário de evidências que na verdade não existem, porque eu já não gostava daquela pessoa. Então, tem o time da fulana e o time da ciclana. Herança, uma série de coisas. Então, vamos lá. Conflito. Choque de ideias. Primeiro, qual é o real problema? Tira o ego, tira a vaidade, tira a necessidade de autoafirmação, tira o desejo de poder. Qual é o problema? Bom, nós temos uma criança que precisa de alimentos. Ok? Esse é só isso. Com quanto você acredita que né, você tem uma planilha de custos, olha, eu preciso desse valor, o outro fala, olha, eu posso pagar tanto, e aí a gente vai mediando e chegando num acordo.
Outra coisa, Patrícia, e eu falei sobre isso muito, eu falei muito sobre isso essa semana. Muitos conflitos nascem simplesmente porque as pessoas têm uma mania de esperar o pior das outras. Também. Você nem sabe o que aconteceu. E você já sai. Foi o caso de uma colaboradora que teve um problema pessoal. A empresa estava com um problema de telefonia, ela não tinha, enfim, deu um problema de telefone, a pessoa não conseguiu avisar. Ela tentou. Ah, Denise, mas tem WhatsApp, tem não sei o quê. Enfim, deu umas confusão de comunicação lá, a pessoa, ela tentou, mas ela não conseguiu avisar. Menino, chegou um áudio no meu celular, escrachando a pessoa. Porque fulano tinha que ter ligado, tinha que ter falado. E no fim ela tinha tentado, coitada, mas ela não tinha conseguido. E ela realmente estava com problema pessoal, a mãe com suspeita de Covid e tal. Só que assim, antes de saber exatamente o que tinha acontecido, já veio aquela enxurrada de julgamento, condenação, não sei o que, né? Como as pessoas têm esse mindset, e aí eu quero conectar isso àquela fala da ouvinte, né? Eu acredito, minha Flor, que seja muito por causa disso. Então, em vez da pessoa respirar, se acalmar e falar assim, poxa, mas será que não aconteceu algo? Você já imaginou se as pessoas esperassem o melhor das outras, em vez de esperar o pior? Ah, Denise, mas aí você está sendo poliana. Não, eu não estou, porque eu não estou dizendo que você não deva ir a fundo para entender o que aconteceu. Eu estou dizendo calma, com andor da toga para julgar tudo pelo seu ponto de vista. Às vezes você pode estar errada. E aí? E é Você pior, já fez um estrago, às vezes na imagem da pessoa, às vezes na sua própria imagem, porque na verdade a fofoca que você faz fala muito mais sobre você do que sobre o outro. É isso mesmo. E aí entra naquela pessoa, como eu disse para vocês, você comentou agora também, a que foge do conflito, que você vai conversar, peraí que a gente está conversando, e aí ela foge, e tem essa aí que gosta de parece que gosta de ver o circo pegando fogo, às vezes não é nem com ela, né, não tem nada a ver com aquilo, e aí ela já tá ali também, eu gosto de ver a coisa, né, eu acho que é meio, a gente gosta, uma fofoquinha todo mundo gosta, mas assim, o ruim é quando vira essa coisa assim, do conflito mesmo, das relações, né, das relações, né, Denise, que ficam abaladas mesmo, né, você começa a deixar de gostar até de algumas pessoas por conta também de outras que gostam desse negócio do conflito, dessa briga, né, de ver a coisa pegando fogo. Hoje nós temos uma dificuldade na sociedade muito grande, principalmente nas empresas, né? Eu falo aí toda semana sobre corporativo, né? Sobre como se comportar nas empresas, as coisas que acontecem, né? Toma cuidado com isso, olha para aquilo, tal, né? Você sabe uma das coisas mais difíceis que tem dentro das empresas hoje, Patrícia? Construir pontos de confiança. Porque o conflito, ele também tem uma característica muito interessante, que é assim, você tende a se desentender mais com quem você não consegue confiar. Porque quando eu confio, eu dou desconto para a pessoa. Eu conheço ela. Não é que você conhece ela, você confia nela, diferente. Conhecer, você conhece todo mundo. Mas essa coisa de esperar o melhor ou esperar o pior passa muito pela ponte de confiança que foi construída. É claro que assim, as pontes de confiança levam anos para ser construídas e minutos para serem destruídas, né? Então, por isso, você não pode sair julgando a pessoa por algo que você não constatou, né? Então, o famoso ouvir dizer pode, por exemplo, criar um conflito que nem deveria ter existido, porque aquilo não era daquela maneira. Eu nunca me esqueço de uma coisa que aconteceu comigo. Olha, a gente está conversando agora, eu lembrei. Eu tenho um irmão que é 3 anos mais velho que eu. Muito bonitão, meu irmão. Sempre foi. E nós éramos muito amigos. E ele começou a namorar uma moça num escritório de contabilidade que ele foi trabalhar, que é a minha cunhada até hoje, né?
E ele começou a namorar essa moça, e a americana era pequena, só tinha um cinema, e um dia estava passando um filme muito legal, a gente decidiu ir juntos no cinema, eu e meu irmão. Uhum. A moça estava lá. Né? Patrícia de Deus. Ah, gosto de história. Essa moça apareceu na porta da minha casa. Minha cunhada até hoje. Hein? Uhum. Não quero mais devolver, eu acho que algum presente que ele tinha dado para ela. Porque eu não quero mais saber de você. Porque você foi no cinema com uma moça. Eu fui com a minha irmã. Nossa. Aí me chamou de dentro de casa. Denise, vem cá. Aí eu saí e falei, oi, eu sou irmã dele. Olha só. É assim que acontece, né? Principalmente os grandes conflitos, né? É coisa de simples, né? Muito simples. Deixa eu só colocar falando dessa simplicidade aqui. Adriana Quito, Adrianinha, falou que estar de acordo com o outro deixa algo muito. Se você não está de acordo com o outro, deve ser algo muito mais simples, né? O livre-arbítrio acaba levando essas divergências de opiniões ao extremo, onde chegamos, infelizmente, até as mortes, né? E é isso mesmo, né, Denise? Então, a violência, Adriana, a violência passiva, né, que é a briga verbal, evoluindo para a violência física. Nenhuma violência física, a não ser que seja, no caso de um furto, não é furto, né, é roubo, sei lá, tem uma diferença. É roubo seguido de morte, né? Que o pessoal fala, a pessoa vai te abordar, você não quis dar o celular e tal. Mas assim, quando você vê, por exemplo, esses casos de feminicídio, ele não começou ali dessa forma, já com a questão, né, da morte em si. Começou num outro tipo de conflito, que foi se avolumando. E aí, Patrícia, entra aquilo que a gente começou lá quando a gente começou a conversa. O autoconflito, o autoconhecimento. Porque, às vezes, eu fico assim, puxa vida, mas será que eu devo abrir a porta da minha casa para essa pessoa? Né? Esse homem, ele já me bateu, uma vez ele me empurrou. E por aí vai. Ah, mas ele disse que mudou. Tá vendo o conflito? Mas ele disse que mudou. Nossa, mas ele já fez isso uma vez e me bateu de novo, né? Ou me ameaçou de novo. Olha o conflito. Nessa hora, eu preciso estar comigo. Porque existe uma coisa no cérebro humano chamada dissonância cognitiva. Não sei se você lembra, eu até falei no nosso encontro anterior. Quando o cérebro humano ele não lida com duas decisões simultaneamente. Só que quando você toma uma determinada decisão, o cérebro traz um monte de falas até você, justificando a decisão que você tomou. Então, por exemplo, se eu sou uma mulher em processo de vulnerabilidade e eu decido, mesmo eu tendo sido agredida algumas vezes, não, agora ele falou que mudou, não, eu vou deixar, eu vou abrir a porta para ele e tudo tal. O seu cérebro vai falar assim, isso mesmo, olha, você conhece casos que deu tudo certo, vai dar tudo certo, ele realmente vai mudar. Então o cérebro ajuda você a se convencer daquilo. Às vezes a mente mente. Então você não pode se perder de você, criar uma ilusão e se agarrar a ela. Para fugir do conflito, aí pegando um gancho na sua fala. Sim. Porque, veja, quantas mulheres pedem medida protetiva e depois vão lá e retiram? E acabam sendo mortas por essas pessoas. Teve um caso aqui em Piracicaba, a moça tem 5 filhos, Patrícia. Nossa. Que foi morta. Meu Deus. 5 crianças. A gente está aí, estão pedindo ajuda aí até para essa criança. Então, veja, um conflito que começou em algum momento, né, que dava sinais que aquilo não estava bem, e aquele conflito foi evoluindo, houve uma tentativa de resolver, olha, vamos um para cada lado tal, e por alguma razão voltamos para trás, e aí a violência, o conflito verbal tornou-se violência. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, Patrícia, porque no fundo,
a gente está falando do conflito aqui de uma maneira mais suave, mas a gente não sabe o que esperar das pessoas. No fundo, a gente pode estar correndo um risco, né, onde você teima num embate que pode trazer uma consequência que você não espera, briga de trânsito, né, esses conflitos assim que eram para acabar rapidamente, acabam virando tragédia. Então, assim, vamos lá, o conflito, ele pode ser altamente construtivo na sua vida, porque ele faz você refletir sobre uma série de coisas. Os conflitos internos, quando você sente que está passando por isso, em vez de sair tomando decisões, espera. Faça como a árvore. Deixa a folha cair. Deixa o fruto nascer. Reflete. Fica quietinho um pouquinho. Depois você vê para onde você vai. Resolva esse conflito interno. Se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda. Um outro tipo de conflito interno que a gente não pode deixar de pautar, às vezes a pessoa tem uma dor tão grande que para ela sair dessa dor, ela tem aquele conflito. O que eu faço? Como que eu essa dor dentro de mim? Eu queria que isso acontecesse, mas não é uma coisa que não evolui, né? Às vezes a pessoa acaba optando por desistir da vida. Porque o conflito é tamanho, ela não vê saída e ela não consegue lidar com aquela dor e ela desiste. Às vezes o conflito é financeiro. Fiquei sabendo de um caso, infelizmente, recente, né, a pessoa, ela se sente oprimida, ela não vê. O conflito aí é um conflito, eu tenho uma condição e eu preciso de outra para seguir em frente. E eu não sei o que fazer. Eu não consigo resolver. E eu me desespero. Em vez de pedir ajuda, eu desisto. Uhum. Então, é isso que eu até queria entrar mesmo com você, Denise, que a gente começou engraçado, a gente começou falando dos conflitos, dos grandes, até de chegar na justiça, e a gente foi afunilando a nossa conversa até agora aqui de chegar em nós mesmos, né? A gente chegou em nós mesmos, no nosso conflito. Então, esse conflito de mim comigo é importante, né? É bom, é saudável. Até a gente fala muito aqui na programação, com os padres aqui, na nossa programação, inclusive o padre Marcos fala muito disso, dessa coisa da gente ter esse conflito com a gente, relação da fé da gente, como a gente melhorar. Puxa, isso aqui é que Deus me pede isso, mas eu não consigo chegar nisso, meu Deus, e agora? Tem que pedir perdão, aí eu vou e erro de novo, peco de novo, mas melhoro de novo, aí hoje eu consegui. Então a gente vive em eterno conflito, mas a gente entender também que isso é importante, isso é humano, né? E quando a gente se conhece, consegue lidar com carinho com os nossos conflitos, que é isso que você acabou de dizer, tem gente que não chega até a partir, a tirar a própria vida, né? Porque não consegue lidar com esse conflito. Então, quando a gente consegue conflitar com a gente mesmo, a gente consegue lidar com o outro mais facilmente, e aí não chegar a coisas mais extremas, e a gente consegue lidar melhor com o outro. Então, tudo começa na gente, né? Filtramos, vamos lá, Denise, filtramos, chegamos aqui. É tudo saber lidar melhor com os nossos conflitos internos e pessoais, certo? Certo, mas para isso você precisa primeiro saber quais são. Denise, e de onde eles vêm. Repete de novo, Denise, que deu uma picotada pra gente, do comecinho. Então, para você poder fazer esse processo que você colocou brilhantemente, Patrícia, você precisa saber quais são esses conflitos e de onde eles vêm. Por exemplo, digamos que o meu conflito seja estar acima do peso. Só que a minha geladeira me chama. Toda vez que eu passo por ela, ela fala: Denise, abre-me. Aí passa no bolo, tá, coma-me, né? Não é? Que nem da Alice do País das Maravilhas, não é? Tem o bolo lá, aquele está escrito lá, coma-me, aí ela cresce, ela levanta, não é? Ela cresce, diminui, é desse jeito mesmo, verdade. Então, mas olha que exemplo, mas você é brilhante, hein, mulher? Olha que exemplo interessante que você deu. Você foi no cerne da questão, porque veja,
Você sabia que muitas pessoas não conseguem emagrecer porque quando elas eram crianças, elas eram gordinhas e as pessoas que tinham autoridade sobre a vida dela chamavam ela de gorda? Você é uma gorda, você não para de comer. Poxa vida, mas se você é a pessoa que tem autoridade sobre a minha vida e você está dizendo isso, eu tenho que te dar evidências. Realmente, você tem razão, eu sou mesmo. E aí, o que eu faço? Eu me mantenho gorda. E a Alice, no País das Maravilhas, ela traz de maneira lúdica isso. Porque é isso mesmo. Quando você fala para uma criança, por exemplo, você é gorda, você está dando uma linha de comando para ela. Seja gorda. E aí eu me torno um adulto. Isso, veja, não estou colocando culpa nos ombros de ninguém. Mas eu vejo isso diariamente, pais e mães dizendo, porque você é gordo, para de comer, você é gordo, então você está dando uma linha de comando, seja gordo. A gente teve um programa, alguns programas atrás, gravações minhas de férias, que com a psicóloga Fabiana Torresilas, e falamos porque rotulamos as pessoas, e ela chegou exatamente na família, no dia a dia, colocando isso. Ah, você é o anjinho da mamãe. Você é um malcriado. Nossa, mas você é muito estudioso. Não, esse menino aqui não dá certo na escola, esse bebê burrinho, tadinho, né? E aí ele tava falando exatamente disso aqui, porque a rotula fica na pessoa, né? Ela pega aquilo para ela e vive aquilo para sempre, e no conflito, porque ela fala, poxa, né? Se eu não sou inteligente, mas como é que eu vou conseguir isso aqui se eu não sou inteligente? Ou no caso, como é que eu vou emagrecer se eu sempre fui a gordinha? Então vira aquele círculo vicioso, né? Começa, termina e é o conflito, né? É o conflito que não acaba nunca. E que vira autossabotagem, porque daí eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo emagrecer, eu não consigo arrumar um companheiro ou uma companheira bom, né? Que vai construir uma vida comigo, porque eu tenho uma linha de comando que alguém passou e que virou uma crença. E esse é um conflito eterno, que se eu não resolver o cerne da questão, eu não saio dele. Eu passo a vida inteira rodando em círculos. E às vezes eu passo isso para a próxima geração. Porque eu repito as coisas que eu ouvia dos meus pais sem filtro, e as crianças se tornam uma cópia dessa mesma problemática. A Denise parece que escutou todos os meus programas de férias, porque o anterior da semana passada foi sobre autossabotagem. Então, e é isso, né? E aí a gente, olha que coisa, né? A gente trouxe durante todas as minhas férias falando de vários temas que chegavam nessa coisa do autoconhecimento, e hoje a Denise também está trazendo um pouco disso, que é importante, que o conflito acontece dentro da gente, que ele vai acontecer dentro da gente, mas a gente tem que saber lidar com a gente mesmo, né? Com como eu vou encarar as coisas. E aí, como a Denise falou muito bem também, é a gente procurar ajuda. Às vezes precisa, né, Denise? A gente não consegue sozinhos, então não esqueça disso, não é, Denise? A importância também de se ajudar ao ponto de pedir ajuda. E hoje eu não tenho nada, Patrícia, juro para você, contra medicamentos. Não tenho nada, né? Eu acho que se a pessoa está no processo de depressão profunda, ela tem que recorrer a medicamentos, sim, ela tem que se cuidar, pelo amor de Deus. Mas assim, cuidado com medicamentos para tirar todos os seus conflitos com a mão e você não ter que trabalhar com nada disso. A tristeza, ela é também, como você disse, é da condição humana. Então, a tristeza também está te dizendo algo. O conflito está te dizendo algo. A raiva está te dizendo algo. Você precisa parar e ter um momento de contemplação, de reflexão. Mas da onde está vindo isso? Né? Por que eu estou sentindo isso? Se você não consegue parar sozinho, procure ajuda. Mas, assim, não saia se medicando, ou principalmente se automedicando, para você ficar feliz, porque o problema pode estar crescendo dentro de você, e você pode perder coisas importantes na sua vida por não tratar essas coisas olhando nos olhos. Né? É um conflito, puxa vida, né? Vamos trocar de casa. Não, eu não quero. Não, mas essa casa está pequena. Mas eu tenho dinheiro.
eu vou assumir uma dívida que é muito grande, como que a gente vai fazer? Quer dizer, planeja, né? O conflito e o planejamento, eles são andar juntos. Porque às vezes você tem um conflito sobre alguma coisa que você não precisa desistir. Ah, então você quer que eu desisto? Não, não quero que você desista. Eu quero que você planeje para você ter uma vida de paz. Para você poder pôr a sua cabeça no travesseiro e dormir. Seja ter um filho, seja comprar um bem valioso, seja mudar de emprego, pensa, reflete, mede as consequências, né? Não é essa coisa outra coisa na sociedade hoje, não, você tem que ir, você tem que meter a cara, você tem que fazer calma. Coragem também é um sentimento, é importante, e a gente precisa ter, mas existem os riscos e os riscos calculados. Prefira o segundo, que aí você não vai, por exemplo, a gente vai morar numa casa linda, só que eu conheço o caso. A gente vai morar numa casa linda, vai ter um carro lindo e a geladeira vai estar vazia. Como que você consegue não ter conflitos diante de uma coisa? Mas veja, você se colocou nesse estado de coisas. Você não refletiu sobre que tipo de conflito poderia acontecer, dá até para antecipar, Patrícia. Sim, com certeza. Quando eu me conheço, quando eu gerencio os aspectos importantes da minha vida, eu faço o que é o ideal. Eu evito conflitos evitáveis. Para que a minha vida... O pessoal fala assim, minha vida está um inferno, né? Eu falo, quantas fogueiras você acendeu, né? Ou você que vai acender na fogueira, né? Então, só para a gente concluir, a gente já está finalizando esse bate-papo muito bom com a Denise, né? E a Marilta colocou aqui, eu acho que é isso, né? A palavra-chave, então, é se autoconhecer para lidar com os conflitos. E você ouve a Denise aqui na nossa programação, no programa da Cidinha, em família. É toda segunda ou toda terça, Denise? Segunda, 2 horas. Toda segunda, 2 horas com a Cidinha Fernandes. Denise, volta para o meu programa, viu, Denise? Muito obrigada, e a gente vai marcar outro dia, que você esteja aqui com a gente também, e quero agradecer mais uma vez seu sim, e agradecer a você que acompanhou o nosso programa aqui, Ideias em Movimento. Espero que você tenha aí absorvido bem tudo isso que a Denise falou, e quiser, amanhã tem reprise no mesmo horário, às 2 horas da tarde, aqui nas ondas da Rádio 9 de Julho. A live fica salva para você ver a beleza de nós duas, né, Denise? Então, além de ouvir, nós somos lindas, maravilhosas. E na semana que vem... Obrigada, Claudinha. E na semana que vem, é sábado de carnaval, nós vamos falar sobre cultura brasileira com um professor que me deu aula, Marcos Horácio, que é professor do MASP, na Unify, na São Judas, e o músico católico Henrique Dias vai voltar aqui pro meu programa, então eu espero você na semana que vem, Ideias em Movimento. Beijo, Denise, beijo, gente, fiquem com Deus. Até o próximo.